Como começar a investir do zero? Se você está meio perdido aí no mundo dos investimentos, não sabe como começar, está cheio de dúvidas, fica até o final desse vídeo que eu vou te passar um passo a passo mastigado sobre como começar a investir do completo zero, mesmo que você não saiba nada, beleza? Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo e deixa o seu like no vídeo, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você e faz entregar esse vídeo para mais pessoas, e isso ajuda muito no crescimento aqui do canal. E por fim, já ativa os sininhos aqui das notificações também para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que vão sair aqui todas as semanas, beleza? Bom, antes de falar sobre investir, nós precisamos falar sobre dívidas, e eu dividi esse vídeo em 5 principais passos. E o primeiro passo é: quite as suas dívidas antes de começar a investir. Por que eu digo isso? Porque se você tem dívidas, normalmente os juros proporcionados por essas dívidas sempre serão maiores do que os juros proporcionados pelos seus investimentos. Ou seja, na prática, as suas dívidas crescem muito mais rápido do que os retornos gerados pelos seus investimentos. Principalmente quando a gente fala sobre dívidas caras. Quais são as dívidas caras? São aquelas dívidas de cheque especial, de cartão de crédito, de empréstimos. Todas essas dívidas têm juros altíssimos. Por outro lado, nós temos dívidas mais baratas, que são dívidas, por exemplo, como Minha Casa Minha Vida, como FIES. São algumas dívidas com subsídios do governo que muitas vezes elas têm os juros tão baixos que chegam a ser menor do que a inflação do período. A inflação, para quem não está familiarizado com o nome, é a perda do poder de compra da moeda ao longo dos anos. Então, R$1 em 1996, quando iniciou o Plano Real, valia muito mais e comprava muito mais itens do que hoje, em 2021, após o real ter se desvalorizado tanto. Ou seja, se você tem uma dívida que tem o subsídio do governo e essa dívida ela tem juros menores do que a inflação do período, pode ser até uma estratégia você manter essa dívida com os pagamentos mensais até o final dela, afinal o tempo trabalha a seu favor. Quanto mais a moeda se desvaloriza, a sua dívida se torna mais barata, beleza? Mas saiba identificar quais são as dívidas caras e as dívidas baratas, porque normalmente a maioria das dívidas vão sempre render juros maiores do que os seus investimentos, e isso vai te atrapalhar muito nos seus investimentos para o longo prazo. E tão importante sobre como saber onde colocar o nosso dinheiro é saber onde a gente não deve colocar o nosso dinheiro. E muito provavelmente você já utilizou isso. O principal deles que eu quero chamar a atenção é a poupança. Muita gente, infelizmente, acha que poupança ainda é um investimento. E cara, poupança nem é investimento, é horrível. Se você tem dinheiro lá, saiba que você está perdendo dinheiro. Existe até uma pesquisa do Valor Invest que foi postada alguns meses atrás, que mostrou que os brasileiros têm mais de 700 bilhões na poupança, ou seja, isso mostra a total falta de educação financeira do brasileiro, porque a poupança ela vai estar sempre rendendo menos que a inflação do período, porque a poupança nesse momento rende muito menos que a inflação do período. Quem aí nunca ouviu falar que a poupança rende 1% ao mês? O que é uma baita mentira. A poupança está longe de render 1% ao mês e infelizmente ela rende 70% da taxa Selic, ou seja, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, é a taxa que movimenta todas as outras taxas do mercado. E atualmente essa taxa está em 5,25% ao ano. Ou seja, se essa taxa está em 5,25% ao ano e a poupança rende 70% dela, atualmente a poupança rende somente 3,6% ao ano. Ou seja, se você tem R$100 na poupança hoje aplicados, daqui a um ano você vai ter um baita rendimento de R$3,60. Baita rendimento, não é mesmo? E aí você pode se questionar: ah, Ramon, mas pelo menos rende um pouquinho. Pior seria se eu deixasse debaixo do colchão ou deixasse parado na conta corrente. E cara, quase você tem razão. O grande problema é que o Banco Central divulgou a inflação dos últimos 12 meses. E nos últimos 12 meses nós tivemos mais de 9% de inflação, ou seja, quase 10%. Isso significa que nos últimos 12 meses o seu dinheiro perdeu 10% em poder de compra. Ou seja, apesar do retorno nominal da poupança ser positivo, daqui a um ano ela vai render esses R$3,60 a cada R$100 aplicados, no retorno real é negativo. Nominal é aquele dinheiro que rende na sua conta,
mas real é o que realmente importa, ou seja, é o rendimento daquele investimento descontado a inflação do período. E quando a gente coloca o rendimento da poupança descontando a inflação de quase 10%, o retorno real da poupança é de menos 6%, ou seja, o seu dinheiro na poupança perde 6% em poder de compra ao longo do ano. Então, já que você sabe que a poupança é uma verdadeira bosta, você já sabe que deve mudar de local os seus investimentos. E Ramon, para onde eu vou migrar os meus investimentos? E aí que a gente entra no segundo passo. Você vai migrar os seus investimentos para uma corretora de valores. É através das corretoras que você terá acesso aos diversos tipos de investimentos que existem no mercado aí. Ou seja, Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, ações, ETFs, fundos imobiliários. E é impossível citar o significado de cada sigla dessa aqui, porque senão o vídeo fica muito extenso. Mas se você ainda não está familiarizado com esses nomes, acompanhe o canal aqui todas as semanas que vai sair vídeo novo explicando sobre cada um deles, beleza? Mas saiba que você precisa abrir conta em uma corretora. Ramon, qual corretora eu devo abrir conta? Dê preferência para as corretoras taxa zero, ou seja, que não te cobra nada para você investir em ações, no Tesouro Direto, na renda fixa, qualquer dos investimentos seja sempre taxa zero. E hoje nós temos diversas corretoras aí no mercado que oferecem esse tipo de serviço. Então você pode encontrar corretoras como Rico, Clear, Banco Inter, C6 Bank, Toro, Isinvest e outras corretoras aí. Todas essas que eu citei são excelentes corretoras e você estará completamente seguro e você pode investir tranquilamente. Ramon, o que acontece se essa corretora vier a quebrar? Eu perco meus investimentos? E não, a resposta é que você não perde nada, porque os seus investimentos estão sempre atrelados ao seu CPF. Ou seja, se aquela corretora vier a quebrar, você vai apenas migrar a custódia dos seus ativos de uma corretora para outra corretora no mercado. O que você pode perder é se você deixar o seu dinheiro parado na conta da corretora. O que não faz sentido algum, porque se você deixa o dinheiro parado na conta da corretora, você estará perdendo dinheiro para a inflação do período. Ou seja, você tem que sempre que estar investindo o seu dinheiro que está na conta das corretoras. E o seu risco estará sempre associado ao investimento que você coloca o seu dinheiro e nunca em relação à corretora de valores. E é aí que a gente chega no terceiro passo. Após abrir sua conta numa corretora de valores, você deve agora montar a sua reserva de emergência. Ramon, o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Basicamente, é um dinheiro que você deve ter investido em locais seguros e líquidos, ou seja, que você possa acessar aquele investimento sempre que precisar e que seja seguro, ou seja, você não vai perder aquele dinheiro, e que deve cobrir de no mínimo 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Então, se você gasta, por exemplo, somando todas as suas despesas, R$2.000 por mês, você multiplica isso por 6 e você vai chegar no resultado de R$12.000. Você já sabe que você tem que separar R$12.000 do seu dinheiro para poder ficar investido nesses tipos de ativos para que seja a sua reserva de emergência. Obviamente, quanto maior a sua reserva, mais seguro você está. E para que situações que serve ela? Cara, você foi expulso de casa pela sua esposa, seu cachorro foi atropelado, você furou o pneu do carro, enfim, qualquer imprevisto que aconteça na sua vida, você vai ter a sua reserva de emergência para te salvar nesses momentos aí. E o que a gente tem que ter em mente é, imprevistos são sempre previstos. Uma hora eles vão acontecer e você precisa ter essa reserva para você não ter que pegar o seu dinheiro dos investimentos que você faz pelo longo prazo, que tem um risco muito maior e que você pode precisar justamente no momento que ele esteja em queda ou em momento ruim do mercado e que você possa perder dinheiro aí, beleza? E Ramon, o que eu faço com a minha reserva? Eu deixo parado na minha conta da corretora? E óbvio que não, a gente tem que sempre investir o nosso dinheiro para que ele renda pelo menos um pouquinho ali e fique próximo da inflação do período, por exemplo. Então, como primeira escolha para a gente investir a nossa reserva de emergência, a gente tem o título Tesouro Selic. O que é esse título? Basicamente, você vai estar emprestando o seu dinheiro para o governo. E ele é o investimento mais seguro do Brasil. Apesar de parecer contraditório, né, que o governo, a gente não confia muito nele, mas o governo ele tem a soberania maior desse país e é sempre mais seguro você emprestar o seu dinheiro para um governo do que para os bancos, por exemplo. Então, como primeira opção, o Tesouro Selic, que tem uma liquidez, ou seja, o acesso a esse investimento em D+1, ou seja, você solicita o saque em um dia e no outro dia já está na sua conta da corretora para poder estar utilizando. Então, sempre a gente vai precisar de ativos
que são líquidos, como o Tesouro Selic, que são seguros, é o investimento mais seguro do Brasil, e que infelizmente não vai ter uma rentabilidade tão alta, porque a gente não vai conseguir ter esses três pilares de rentabilidade, liquidez e segurança em um investimento só. Sempre que você ganha de um lado, você perde do outro. E como segunda opção, a gente tem os CDBs. CDBs são certificados de depósito bancário, ou seja, você também está emprestando seu dinheiro para uma instituição, só que agora você vai estar emprestando para uma instituição financeira, normalmente para os bancos aí. Ou seja, você pode pegar o seu dinheiro, emprestar para os bancos e os bancos vão te devolver esse dinheiro com os juros ali. E para sua reserva de emergência é interessante que você invista em CDBs que rendam no mínimo 100% do CDI. CDI é uma taxa, significa Certificado de Depósito Interbancário, e ela está sempre associada à taxa Selic. Ou seja, se a taxa Selic atualmente está em 5,25% ao ano, normalmente o CDI fica 0,1% abaixo da taxa Selic, ou seja, atualmente está em 5,15% ao ano. Então, quando você vê o investimento que fala que está pagando 100% do CDI, ele está falando que atualmente ele paga 100% de 5,15%. Ou se ele fala que vai pagar 200% do CDI, significa que é o dobro de 5,15% ao ano. Então, na sua reserva, dê preferências para esse tipo de títulos que tenham no mínimo 100% do CDI e que sejam com liquidez diária, ou seja, você pode resgatar sempre no dia que você precisar, porque se ele não tiver liquidez diária, ele não serve para a sua reserva, porque ele vai ficar preso ali e bloqueado durante algum tempo até o prazo de vencimento dele. Então, sempre observem se tem a opção de liquidez diária para a sua reserva de emergência. Voltando no Tesouro Selic, o Tesouro Selic você pode sempre acessar no momento que você precisar, mesmo que o vencimento dele seja em 2023, mesmo que o vencimento seja em 2025, você pode sempre sacar aquele dinheiro sempre que você precisar e no outro dia está na sua conta. E agora que você já sabe como montar a sua reserva de emergência e aonde investir esse dinheiro, a gente chega no quarto passo, que é se planejar para os investimentos de longo prazo, na construção do seu patrimônio, e para isso você precisa adotar duas regras principais para a sua vida. E a primeira regra é a regra do se pagar primeiro, ou seja, os seus investimentos para o longo prazo você vai sempre investir no início do mês, ou seja, recebeu o seu dinheiro na conta, você já manda para a conta da corretora e investe o que você determinou para aquele mês. Se você deixar para esperar até chegar ao final do mês para ver o que sobrar para depois investir, nunca vai sobrar nada. Então você tem que sempre investir no início do mês, se pagar primeiro e passar o resto do mês com o que sobrar. E a segunda regra é gaste menos do que você ganha. Quantas vezes você já não ouviu falar aí de pessoas que ganham aí 10 mil reais, 20 mil reais por mês, que conseguem gastar muito mais que isso, ou seja, gastam 30, gastam 40 e vivem endividadas. Tem pessoas que acham que se ganha 10 mil reais por mês, ela pode gastar 10 mil reais por mês e viver no seu limite. Ou seja, você tem que mudar essa mentalidade caso você tenha. E você tem que ter a noção de que todos os meses você precisa gastar menos e viver um padrão de vida abaixo do que você ganha, para que lá na frente você consiga se aposentar e ter uma liberdade financeira, senão você nunca vai prosperar financeiramente e nunca vai atingir esse objetivo. Tá, Ramon, eu já sei que eu tenho que gastar menos do que eu ganho, eu já sei que eu tenho que me pagar primeiro, mas como é que eu faço para poder dividir o valor que eu ganho, dividir o meu salário? E basicamente eu vou te dar uma sugestão de uma regra que você pode se adequar para a sua vida, ou seja, você vai mudá-la de acordo com a sua necessidade, que é a regra do 50, 30, 20. 50% da sua renda vai para gastos principais e essenciais. Quais são esses gastos? Gastos de aluguel, de condomínio, de energia, de água, de alimentação, de transporte, ou seja, todos aqueles gastos que você precisa para manter o seu padrão de vida da forma que já é. Outros 30% vão para os gastos que não são essenciais, mas que também são muito interessantes, que é o seu lazer, os seus jantares, as suas viagens, a academia, as assinaturas de TV, ou seja, aquelas coisas que não são essenciais para a sua vida, mas que é muito importante você ter e dividir isso, colocar planejado ali dentro do seu salário. E os 20% restantes dessa regra vai para o seu futuro, ou seja, para os seus investimentos, para você que quer abrir uma empresa, para você que quer quitar as suas dívidas, para você que quer investir pensando no longo prazo
esses 20% aqui do seu salário você vai reservar somente para esses objetivos. E mais uma vez, só reforçando, isso aqui não é uma regra, você pode adequar esses percentuais de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua necessidade. Se você conseguir investir mais por mês, melhor ainda. Se você não conseguir isso tudo, você investe com um pouco menos e se adequa à sua vida. Bom, eu já sei que eu tenho que separar agora 20% para os meus investimentos, mas aonde que eu vou aplicar esse dinheiro? Bom, eu já sei que eu tenho que separar 20% ali da minha renda para os meus investimentos, mas aonde que eu posso aplicar esse dinheiro? E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que existem dois grandes grupos nos investimentos. Existe o grupo da renda fixa e existe o grupo da renda variável. Na renda fixa, você estará sempre emprestando o seu dinheiro para alguém, então você pode emprestar o seu dinheiro ali para o governo, para as empresas, para os bancos. Já na renda variável, você vai estar se tornando sócio daquele negócio, ou seja, você está investindo o seu dinheiro para ser dono de uma parte daquele negócio. E assim como todo sócio, você tem direito de receber parte dos lucros daquele negócio. E caso ele venha à falência, você também tem um risco assumido de perder tudo aquilo que você investiu. Então, na renda fixa, você tem a vantagem de saber exatamente para quem você está emprestando o seu dinheiro e como é que vai ser o retorno daqueles investimentos ali. Já na renda variável, você não tem noção para qual caminho ele vai seguir, ou seja, se ele vai evoluir, se ele vai prosperar financeiramente ou se ele vai cair. Isso tudo pode acontecer na renda variável. Tá, Ramon, mas eu devo investir mais na renda fixa ou mais na renda variável? E uma frase que eu gosto bastante é de que ninguém é tão conservador a ponto de ter tudo 100% em renda fixa e ninguém é tão arrojado a ponto de ter 100% somente em renda variável. Ou seja, eu quero que você divide o seu orçamento entre renda fixa e entre renda variável. Na renda fixa, a gente vai colocar o nosso dinheiro com aqueles objetivos de curto e médio prazo. Ou seja, a gente vai aplicar o nosso dinheiro em CDBs, em LCIs, em LCAs, em debêntures, em tesouro direto, sempre com um prazo de vencimento de acordo com o que a gente precisa. Então, se eu quero viajar daqui a 5 anos, eu sei que eu tenho que investir em um CDB que tem um vencimento anterior a esses 5 anos e que o meu dinheiro vai ficar preso ali durante um tempo, ou seja, eu não preciso pegar um CDB com liquidez diária, eu posso pegar um CDB que tem um prazo de vencimento, porque normalmente esses CDBs vão pagar mais do que as opções de liquidez diária que são sempre em 100% do CDI. Ou seja, nos CDBs de prazos mais longos, que seu dinheiro vai ficar preso, pelo fato do seu dinheiro ficar preso, eles acabam pagando mais que 100% do CDI e você consegue achar taxas muito mais atrativas. Então defina para quando é a sua meta para você saber qual é o vencimento daquele título que você pretende investir e quais são as taxas que você vai conseguir com aquele investimento ali. E outra parte dos seus investimentos, como eu disse, vai para os objetivos de longo prazo. E quais são as opções de investimentos que a gente tem para longo prazo? A gente tem ações, ETFs, fundos imobiliários, investimentos no exterior. E se você não sabe o que é isso, ações são a menor parte negociável de uma empresa. Quando você compra uma ação, você já tem direito de receber parte dos lucros dessas empresas. Então, quando essas empresas têm lucros, elas costumam pagar, por exemplo, o que a gente chama de dividendos, que é uma parcela dos lucros delas distribuídos para quem é acionista, que é proporcional à quantidade de ações que você tem. Ou seja, quanto mais ações você compra, mais dinheiro você recebe de forma passiva, tá? Sem precisar fazer absolutamente nada. Pensando em longo prazo, ações são os melhores ativos com maior potencial de valorização e maior potencial de retorno ao longo dos anos. Outra opção que a gente tem na renda variável são os ETFs, que basicamente são fundos de índices. O que é isso? São fundos que, ao você comprar uma única cota desse fundo, você já vai estar diversificado em várias empresas ao mesmo tempo, porque ele é um fundo de gestão passiva, ou seja, ele vai replicar várias ações ao mesmo tempo, algum índice aí no mercado. Então tem ETFs aí, por exemplo, que tem 99 ações dentro dela, tem ETFs com 500 ações dentro deles, e aí você consegue diversificar nessas ações de uma vez só, pagando uma única cota. Ou seja, é muito interessante para investidores iniciantes, você consegue diversificar com muito, pagando com pouco. E por fim, na renda variável, a gente tem também os fundos imobiliários, que é muito interessante para quem está iniciando também. Eles têm uma volatilidade menor do que as ações e eles costumam pagar proventos todos os meses, ou seja, você consegue ter realmente uma renda mensal. Os fundos, eles são donos de imóveis. Então, se um fundo, por exemplo, ele tem 10 imóveis dentro da sua carteira ali, eles vão receber aluguéis
desses imóveis que estão alugados para outras pessoas e vão repassar parte desses aluguéis para quem é cotista. Então, se você compra uma única cota de algum fundo imobiliário, você já tem o direito de receber parte desses aluguéis todos os meses na sua conta, beleza? Certo, Ramon, eu já sei que eu tenho que separar ali 20% da minha renda para os meus investimentos e dentro desses 20% eu vou separar ali uma parte para objetivos de curto e médio prazo e outros para objetivos de longo prazo. Mas como é que eu posso definir, dentro desses 20%, uma porcentagem para cada tipo de investimento? Eu já sei que eu tenho que investir em ações, ETFs, fundos imobiliários, CDBs, LCIs, LCAs, Tesouro Direto, mas como é que eu posso dividir o meu orçamento entre esses ativos? E mais uma vez eu vou te dar uma sugestão de divisão de orçamento para os seus investimentos agora. Ou seja, esses 20% você vai separar em 4 partes. É a regra dos 25%. Então eu vou separar 25% dessa minha renda para poder deixar em caixa de oportunidade. O que é isso? É um dinheiro que você vai deixar investido em títulos com liquidez diária, por exemplo, para você poder acessar sempre que precisar e que sirva para momentos de crise. Ou seja, se acontecer uma crise muito grande aí no Brasil e as ações começaram a despencar de uma vez só, você vai poder pegar esse dinheiro do caixa de oportunidade e comprar aquelas ações quando estão em queda. Afinal, você vai estar comprando em momentos que elas estejam baratas, ou seja, você vai ter a oportunidade de comprar bons negócios com bons preços, e isso é muito importante. Outros 25% você vai deixar na renda fixa, especificamente para os seus objetivos de curto e médio prazo, que são CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, Tesouro Direto, e aí você vai escolher o melhor título para o seu bolso. Outros 25% dessa divisão vão para as ações, fundos imobiliários e ETFs, ou seja, para renda variável aqui no Brasil. Ou seja, você primeiro investe aqui dentro e diversifica o seu patrimônio para depois partir para os outros 25% restantes, que são investimentos lá no exterior, que eu posso incluir também criptomoedas e ouro. Quando eu falo de investimentos no exterior, eu estou falando de investir diretamente nos Estados Unidos, que é o melhor mercado de ações, de REITs, que são primos dos fundos imobiliários, dentro do mercado mundial, beleza? Então, e se expor ao dólar, se expor aos investimentos no exterior é muito importante. Porém, se você é um iniciante, e provavelmente se você assistiu até aqui esse vídeo é porque você é um iniciante, você ainda não deve se preocupar em investir no exterior. Foca primeiro em destinar 25% para o caixa, 25% para renda fixa, 25% para renda variável brasileira, para só depois partir para os outros 25% dos investimentos no exterior, beleza? E por fim, nós chegamos no quinto e último passo, que é reinvestir todos os meses e fazer o seu dinheiro trabalhar para você e os juros compostos trabalharem a seu favor. O que é isso? São quando seus investimentos começam a te gerar retornos todos os meses. E aqueles juros proporcionados pelos seus investimentos você vai pegar e reinvestir nos mesmos investimentos que você já tem ou em novos investimentos para poder aumentar ainda mais a sua carteira. E aquilo ali vão te trazer retornos cada vez maiores. É a famosa bola de neve, quando os seus investimentos começam a trabalhar realmente a seu favor e o montante se torna cada vez maior, beleza? Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários a sua opinião, deixe também as suas dúvidas, caso você tenha, que vai ser um prazer responder. E por fim, se você tem alguma sugestão de novos vídeos aqui para o canal, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para gravar nos próximos vídeos. Beleza? Tamo junto e até a próxima!